Eu quero falar com você sobre algo a respeito do que eu passei assim, rápido, na semana passada, mas hoje eu quero falar em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 11. Hebreus 2, verso 11. Você lembra que na semana passada eu falei sobre esse texto, começando antes. Eu comecei no verso 8 e fui até o verso 15 e dei ênfase na fobia da morte e na contagem regressiva. Hoje eu quero colocar a minha ênfase exclusivamente no que o verso 2 diz, especialmente pensando em você, que se sente um lixo, você que de fato se sente um lixo. Eu encontro pessoas que se autodesignam como lixos humanos. E elas aprenderam isso, não foi, a maioria delas não aprendeu na Cracolândia. Não aprendeu, embora na Cracolândia haja muita gente que diga eu sou um lixo humano. Mas você encontra muito mais gente dizendo que é um lixo humano em casa. Gente que foi feita assim, nessa perspectiva interpretativa de si mesmo, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pela igreja, pelo pastor, pelo padre, pelos moralistas da família, por aqueles que se apresentam como gente justa, como gente impecável, como gente que aparentemente nunca cometeu nenhum deslize. São homens que dizem que não adulteram, mas não têm o menor pudor em relação aos desejos ardentes que carregam no seu coração acerca da mulher do próximo, das fantasias que eles desenvolvem, até mesmo acerca das amigas das filhas, meninas que vão na casa dele, bonitinhas, gostosinhas, novinhas como a filha dele. Em relação à filha, ele diz, não, jamais olhei para ela, é claro, é minha filha. Mas as amigas são filhas de outras pessoas e são tão deliciosas. E ele tem aquele olhar completamente cobiçoso, com aquela luxúria, aquela ganância luxurienta na alma. Mas como nunca traíram fisicamente a esposa, eles são retos, são justos, botam o dedo na cara dos outros. É assim que eles vivem. Ou então você se sentiu lixo a partir das declarações de uma mãe que é uma dona de casa dedicada, mas que você sabe que ela é mentirosa e hipócrita. O que ela declara para as amigas não tem nada a ver com quem ela é. Ela constrói uma imagem do lado de fora que não é acompanhada pelas manifestações reais de vida que essa pessoa tem do lado de dentro, na família, na casa, no trato dos filhos, dos maridos. É tudo uma grande mentira. E você se sentiu assim, feito ou feita, lixo, na igreja, porque você cresceu lá, uma menina bonitinha, com carinha de garotinha. Aí, de repente, você chegou aos 15, 16 anos de idade, você começou a ter outra aparência,
as suas roupas deixaram de ser aquelas roupas profundamente femininas, você passou a ter um determinado discurso de se mostrar femininamente pintada, aí você começou a ser questionada, mas ninguém sabia que você já tinha uma namorada e não um namorado, que você não consegue gostar de meninos, só de menina. O tempo foi passando, aí você caiu na esparrela de dizer, não, mamãe vai entender, ela sempre foi minha amiga, meu pai também. Aí conta para um, querendo depois contar para outro, mas já começa a ser tratada de maneira veementemente antagônica pela própria mãe, ou pelo pai, que era tão bonzinho, mas depois você descobriu que o limite dele era justamente esse. Eu sou bom enquanto um filho meu não chegar aqui com esse papo, porque se chegar com esse papo de que gosta de gente igual, do mesmo gênero, que são homoafetivos, o cacete vai cantar. Aí o pai grita logo, a mãe, que prefere enterrar você do que admitir que você seja como você é, seja qual seja a extensão da sua manifestação de gênero, o que eles chamam de escolha e de opção, quando para você não foi nem escolha nem opção, foi algo que se manifestou desde a sua infância na sua natureza. Você só não conseguiu mais esconder isso da família e creu que a família teria generosidade para entender, para te incluir, mas ao contrário, você foi descartada, descartado, tratado como lixo, desprezado, e aí espalharam isso como pedido de oração na igreja. E até aqueles que antes eram os seus melhores amigos agora aborrecem você, fogem de você, atravessam a rua quando te veem, ou quando você vai ao templo, eles veem você do mesmo lado em que estão e atravessam para o outro lado. Se porventura, por curiosidade, você os flagrar olhando para você do outro lado, eles fazem assim com a cabeça de maneira formal, e acabando a reunião, ninguém te procura, você vai ficando só, porque você é um lixo. Na escola, você foi para uma faculdade aberta, uma escola considerada aberta, mas hashtag só que não. Aí devagar você vai vendo que a abertura é só H, é só conversa fiada. Na prática, você sofre bullying, ou, no mínimo, esse desprezo que eu já vim descrevendo como presente na igreja, e o desprezo, mesmo dos amigos mais íntimos, tem sido manifesto à sua vida. Você está se sentindo completamente só, angustiada, angustiado. Aí começam a passar pensamentos estranhos pela cabeça. Primeiro, aquela vontade de desaparecer de tudo e de todos, de ir embora, de não voltar nunca mais, de não deixar endereço, de não deixar rastro, de não dar qualquer pista de onde, porventura, você esteja. Depois vem aquela sensação de que isso não adianta, isso não basta, que isso não é o bastante, que você realmente gostaria mesmo, não era nem de mudar de país, porque eles iriam ainda saber que você está vivo. Aí começa aquela vontade de vingança, e dentre as vontades de vingança, logo a pessoa descobre que não adianta ficar com hostilidades, com raivas, com zangas,
com gestos, com expressões, com práticas de escândalos ainda maiores. Não adianta, você vai apenas chamar a atenção para a provocação de um ódio maior, de uma hostilidade maior, que vai ferir ainda mais você aonde quer que você esteja. Aí começa aquela vontade absolutamente de morte, se instala como depressão, profunda depressão, que cresce. Não adiantam os remédios que cheguem como estimulante, no máximo viciam você, e você precisa tomá-los em quantidade cada vez maior, e os toma, e se põe em pé, e tem um período de euforia durante um tempo, mas é tudo artificial. E os mesmos remédios que te excitam, você descobre logo, logo que são eles próprios, que quando o efeito vai passando no projeto crônico do uso deles, eles vão causando uma depressão cada vez mais irremediável. Aí eles não servem mais e você vai se jogando cada vez mais na cama, se cobrindo com o cobertor da morte, da mais profunda infelicidade, da vontade de desaparecer. Aí começa a ter aquele desejo de dormir para sempre. Você vai usando em quantidade dobrada, triplicada, quadruplicada, quintuplicada, sextuplicada, e eles são capazes de colocar você num estado de zumbificação durante 2, 3 dias, mas não te matam. Aí vai criando uma raiva de ter que retornar a esse inferno chamado de mundo real pelos outros, e para você é apenas a miséria existencial que você tem que encarar. Aí vem a vontade, enfim, de morrer. Aí começam as overdoses, mas a pessoa não acerta nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. É muito raro acertar a dose que mate, ou que deixe você numa situação de não socorro. Aí não adianta trancar a porta do quarto, nem da casa, porque sempre tem um amigo bom, generoso, carinhoso, que não se esquece de você. Vai lá, te liga, você não responde. Aí eles vão, arrombam a porta da casa, do quarto, e veem você já sem pulso. Carregam você para o hospital, fazem lavagem. Você é salva, você é salvo, você sabe do que eu estou falando. Aí aquela agonia, tem um momento de gratidão, eles imploram que você não faça mais isso e você não faz. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que fora ele, ou eles, 2 ou 3, não tem mais ninguém. Eles têm que trabalhar, que eles têm que cuidar da vida deles, que a existência deles continua, que eles não podem ficar ali de plantão. E aí surge aquela vontade definitiva. Agora você já sabe que se você pegar as quantidades exorbitantes já utilizadas e que levaram você à beira da morte não fosse o salvamento, se você fizer assim, você se acaba mais rápido e não dá tempo de ninguém salvar. Tem muita gente nesse estado me assistindo aqui agora, Tem outros que pecaram e estão sob aquele olhar de juízo na família. É o marido que traiu a esposa. E está todo mundo te olhando com ódio e ninguém fala mais com você. É a mulher que traiu o marido. E até a filha mais chegada, mais íntima, está te abominando, te odiando, olhando para você e gritando: sua vadia, você não é digna de ser minha mãe. Tem todo tipo de gente. Tem um homem desempregado
que descobriu que o valor dele para a mulher, para os filhos, e até para o pai, para a mãe, para os irmãos dele, só era expressivo esse valor enquanto ele trabalhava e ganhava bem, e podia fazer agrados à esposa, aos filhos. Não tem coisa mais devastadora, por exemplo, para um homem do que estar desempregado, enquanto a mulher traz a comida para casa, e do início ela traz com todo carinho, e generosidade, e amor, e gratidão, mas depois de um tempo ela começa a cobrar, e o cara sai, e na pandemia não dá para sair tanto, e não acha nada. E aí começam as indiretas, depois as diretas, depois os maus tratos, não só verbais, mas na prática. O indivíduo começa a ser tratado como lixo, como gente inútil. E aí, se isso prossegue muito tempo, é inevitável a depressão, a vontade de morrer. Como mesmo no espaço dessa pandemia já houve um monte de gente entrando nesse processo e que hoje eu já encontro nesse estado de desejo de finalização, dessa depressão e dessa impotência manifesta pelo desemprego. A mesma coisa acontece com a mulher que está sendo desprezada pelo marido, que está de caso com alguém que ninguém ainda sabe, mas o comportamento dele mudou dramaticamente na família. Ele começa a desprezar a esposa e a não tratar bem os filhos, e a trazer uma violência inexplicável para o trato dentro de casa, e ninguém consegue entender. Só quem sabe que ele está traindo é que pode entender como a culpa dele se transforma em ódio, em hostilidade, em vingança, em vontade de bater nos outros, que não tem nada a ver com coisa alguma, são os inocentes, mas a inocência em relação a um coração que se sabe culpado provoca frequentemente reações de violência, vontade de violência, porque os outros não têm nada a ver com o que se está praticando, com o que o marido está praticando. Especialmente homens em estado de traição ficam muito violentos com a mulher e com os filhos. E aí mundo inteiro de situações que deixam a gente em estado, em sentimento e em internalização de degradação pessoal. E você vai se sentindo, se autodesignando como um lixo. Lixo. Caio, eu sou um lixo. Eu ouço isso há tantos anos. Caio, eu sou um lixo. E aí, para você que diz, Caio, eu sou um lixo, não importa se eu não descrevi a circunstância da sua vida, mas você que se autodesigna assim, ouça a palavra de Jesus para você, aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 11, quando se diz algo maravilhoso, porque convinha, diz o verso 10, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles, que é Jesus. Esse que é aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, é o nosso Pai eterno, é o Pai de todos os espíritos universais.
Ele é que decidiu aperfeiçoar o autor da nossa salvação através dos sofrimentos que tinham a ver com a minha rejeição, com o meu pecado, com o meu abandono na existência. E aí diz o verso 11: pois tanto o que santifica como os que são santificados, o que santifica é o autor da minha salvação, é Jesus. Ele é que me declara santo. Foi ele quem me declarou santo. Foi ele que disse: está consumado, está tudo pago, estão todos santificados, estão todos aptos para Deus, estão todos agora aptos para a luz. Eu paguei o preço, estão todos aptos para o abraço divino. Todos precisam saber dessa informação, que o preço pela culpa, pelo pecado, ou pela atribuição de pecado, ou pela designação de pecado, ou pela imputação humana de pecado sobre os outros, o preço está pago, está consumado. Foi isso que o autor da nossa salvação gritou na cruz: está pago, está pago. E aí se prossegue dizendo que ele é o que me santifica, eu sou o santificado. Ele é o santificador, você e eu somos os santificados. E aí, olhe, diz, porque todos vêm de um só. Nós temos a mesma causa, que é o nosso Pai. Temos a mesma razão, ele é aquele por cuja causa e por quem, e em quem nós todos somos, existimos e respiramos. É ele. Pois esse que nos santifica, que é o autor da nossa salvação, como os santificados, todos vêm desse, que é o Pai dos Espíritos, o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas, de todos os mundos e de todos os universos, em todas as dimensões. Todos vêm de um só. Todos são criados pela mesma palavra, pelo mesmo desígnio, pela mesma vontade soberana. Ninguém é surpresa para ele. Por isso, antes mesmo de criar, esse que é o autor da salvação, que também é chamado de maneira simbólica, de maneira alegórica, ou até de maneira metafórica, de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro tem um lugar metafísico, ou seja, tem uma designação que acontece antes da existência de qualquer criação e de qualquer dimensão física ou de qualquer dimensão de espaço. Ele é chamado de o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então, antes de haver criação, antes de Deus dizer haja luz e houve luz, ele disse haja cruz e houve cruz, haja graça e houve graça, haja perdão e houve perdão, haja propiciação e houve propiciação, porque o Cordeiro, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, foi imolado como premissa metafísica absoluta, antes de haver qualquer não verificável por nenhum instrumento científico. O Criador, o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas, por cuja causa e por quem nós existimos, disse:
Haja Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos os povos. Haja graça e graça para todos. Haja favores imerecidos para todas as criaturas que ainda serão criadas. Por isso eu disse que para ele nunca houve surpresa. Você não é surpresa. Você nunca será. Você não é um susto para Deus. Jamais conseguiria ser. Antes dele te criar, todas as alternativas da sua escolha estavam colocadas diante desse caleidoscópio infinito de possibilidades de escolhas pessoais e particulares e divinas. Ele fez você livre e na soberania dele mesmo, ele já sabia de todas as alternativas possíveis, prováveis, num ambiente infinito de probabilidades quânticas. Ele sabia o que você escolheria, porque passado, presente e futuro são apenas uma ilusão do espaço-tempo. Mas para ele, que criou, por cuja causa e por quem todos nós existimos, tudo ainda está sendo criado. O Cordeiro de Deus está imolado antes de qualquer criação, porque passado, presente e futuro para ele são uma coisa só. Para esse, por cuja causa e por quem existimos, tudo existe nele, acontece nele. Não há surpresa de nada nem de ninguém para ele. Tem gente que pensa que ele levou um susto quando Adão e sua mulher comeram do fruto, quando Caim matou Abel, quando os grandes homens da antiguidade se tornaram os dominadores dos povos, quando as Atlântidas dos nefilins, dos vigilantes, dos anjos que criaram processos de reprodução com os humanos e surgiram esses entes estranhos que são descritos em todas as mitologias dos povos, dos egípcios, dos gregos, dos celtas, dos maia, dos asteca, dos asca, dos incas, dos índios norte-americanos, dos Hopi, ou de qualquer outro lugar da Terra, dos aborígenes australianos. Em todos os lugares tem esses entes da antiguidade que eram filhos de deuses com humanos, de Benai Elohim, de filho dos deuses com os humanos, que esmagaram a terra e que escravizaram os humanos, e que, como diz Gênesis, no capítulo 6, corromperam o caminho de todas as criaturas que existiam sobre a face da terra. Em razão do que veio o dilúvio e deu uma quase zerada na humanidade, embora tenham escapado os nefilins que a gente encontra posteriormente na narrativa bíblica. E embora esses próprios seres tenham se transformado em demônios atormentadores dos homens, esses espíritos que Paulo diz em Efésios 2 que hoje atuam buscando lugar no coração dos filhos da desobediência. Mas isso tudo não foi surpresa. Nem ninguém que veio, nenhum deles, nem os piores seres da história jamais surpreenderam o Criador. Nenhum dos pavorosos entes da antiguidade, nem tampouco os que vieram no mundo pós-diluviano, nem Cão, filho de Noé, que
abusou da nudez do próprio pai, não foi uma surpresa para o Criador, aquele por cuja causa e por quem existimos. Nem ninguém dos seres mais terríveis do passado, nenhum Gengis Khan, nenhum Calígula, nenhum Nero enlouquecido, nenhum Herodes o Grande, nenhum Antíoco Epifânio, nenhum faraó de coração de pedra, ninguém jamais surpreendeu esse, em razão de quem o Cordeiro foi imolado antes de ele criar qualquer coisa. Toda a criação, mesmo dos Hitlers, mesmo dos Dachau, dos Auschwitz, da existência, nada foi surpresa para aquele por cuja causa e por quem nós todos existimos. Nem os seres do presente, nem os deles. Tudo já estava sob a perspectiva do olhar de todas as probabilidades da liberdade, de todas as formas de existência. Até o acaso. O acaso, na sua absoluta liberdade fenomenológica, já estava sob a perspectiva das possibilidades existentes, todos os vulcões, todos os maremotos, todos os terremotos, todas as combinações micro-orgânicas que produziriam pestes, mesmo aquelas que nós, humanos, acabamos criando pela sujeira das nossas grandes cidades ou pelos experimentos contemporâneos das nossas ciências micro-orgânicas, sujeitas à vaidade dos nossos exames ou das nossas alterações ou das mutações por nós provocadas no ambiente genético. Nada estava fora desse olhar daquele por cuja causa e por quem existimos e que é o mesmo que entregou o Cordeiro, o Cristo metafísico, para ser imolado antes da criação de qualquer fisicalidade, antes de que você se tornasse a realidade designável como lixo nessa sociedade mentirosa, hipócrita e apodrecida. Aí o texto de Hebreus 2:11 nos diz: por isso, por causa desse provimento para todas as probabilidades possíveis, dessa dimensão de probabilidades muito bem ilustrada para nós pelo ambiente quântico, onde nada é permanente, tudo é mutável. Ele que criou também esse ambiente, onde nada é permanente, tudo é mutável, imolou o Cordeiro antes de criar todas as coisas e não tem susto nenhum comigo, nem com você. E não tem susto nenhum, nem comigo, nem com você. Não há nada que você possa tentar fazer que vá assustá-lo, nada. Absolutamente nada. Por isso é que o autor da nossa salvação, que foi aperfeiçoado, ele é o perfeito, perfeitamente aperfeiçoado na absorção das nossas imperfeições e dos nossos pecados, para nos santificar a nós que agora nele e exclusivamente nele somos santificados pela sua graça. Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Por isso é que ele não se envergonha de me chamar
seu irmão. Você pode ter vergonha de mim, mas ele não só não tem vergonha de dizer o Caio é meu irmão, mas ele diz o Caio é meu, procede de mim, é meu irmão. Eu sou primogênito na família onde o Caio é filho. Ele diz a mesma coisa sobre você. Não importa quem seja você, nem de onde você esteja vindo, nem como seja a sua nomenclatura, nem qual seja o apelido de perversidade, de bullying que você carregue, ele não se envergonha de lhe chamar seu irmão. Ele não envergonha, não se envergonha de chamar você meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Seu pai pode ter dito que não sabe mais quem você é, mas ele não se envergonha de chamar você de meu irmão. Há pessoas que disseram que você já está no inferno. Ou você está namorando quem você está namorando. Tem famílias tão rigorosas que dizem para o rapaz que está namorando uma menina que não é daquela seita religiosa deles: você, meu filho, já está no inferno, porque você está namorando essa menina. Ou então você, menina, já está no inferno, porque está namorando esse menino. Tem famílias que rompem para sempre com alguns filhos que casaram com pessoas que não frequentam a seita religiosa deles, e que estabeleceram como condição sine qua non para acolhê-los ou tratá-los como membros da família, ou que o marido ou a esposa se convertam à seita, ou que eles deixem esse marido e essa mulher. Não importa se tem filhos ou não tem filhos. Eles dizem até os nossos netos são feitos impuros, são pecaminosos, porque você se casou com essa mulher. Somente na nossa seita as pessoas têm salvação. É uma coisa horrorosa. Ou gente que faz a mesma coisa porque você se uniu a alguém que não foi batizado no batismo daquela igreja, para você ver até onde vai a loucura das maldições e dessas escatologias da perdição, em relação aos quais você tem sido tratado ou tratada. Mas ele não se envergonha de chamar você seu irmão. Não interessa de onde você esteja vindo, ele não se envergonha. Que palavra linda! Se isso aqui é descrição inspirada de como Deus é em relação a nós, se isso aqui é texto inspirado sobre como Jesus é em relação a mim e a você, como eu creio que essa é uma descrição inspirada, que ela reflete a verdade de Deus, que ela foi dada como graça, como luz, como entendimento perpétuo, perdurante, para toda a condição e necessidade humana. E eu creio que é assim. E é por isso que eu compartilho com você essa certeza, que é minha, que veio dessa palavra inspirada, que colocou sua âncora, como aqui mesmo em Hebreus, essa imagem da âncora vai ser usada lá adiante, é uma âncora.
planta a gente, é uma âncora que foi jogada e pegou o trono de Deus e se amarrou no trono de Deus e me vinculou ao trono de Deus, de modo que eu sou inseparável. Estou ancorado na eternidade pela graça. E eu creio na inspiração dessa palavra, na iluminação desse sentido, dessa verdade, que me dá segurança absoluta, paz perene, que tirou de mim todo medo, todo pânico, toda angústia, todo e qualquer que pudesse ser o sentido de rejeição. Eu nunca fui rejeitado por nenhum parente meu, pelos meus avós, as minhas avós me adoravam, nem pelos meus tios que me amaram, nem pelos meus primos que até hoje me amam, nem pelas meus irmãos e hoje em dia pelas minhas irmãs, porque o meu mano já está na glória. Mas as minhas irmãs sempre me amaram e me validaram. Meus filhos, apesar de terem ficado imensamente tristes comigo quando eu me separei, me divorciei da mãe deles, porque o que eles chamavam de nossa família, eles pensaram que tinha acabado, e eles ficaram muito inseguros e muito tristes, mas eles nunca me trataram como lixo. Logo, logo foram vendo a imutabilidade dos meus tratos e dos meus compromissos com a mãe deles e com eles um compromisso eterno e excelentemente bom. E o coração deles se pacificou e foi voltando a se alegrar com a minha vida, como hoje são todos imensamente felizes de serem meus filhos, sendo eu como sou e crendo eu como ensino. Eles têm aquele santo orgulho de dizerem ele é meu pai e de me chamarem assim como os filhos da minha mulher, que eu chamo de meus filhos, e nunca tive outra atitude a não ser dizer: se são filhos da minha mulher, são meus filhos também. Nenhum deles tem vergonha de serem meus filhos, ao contrário, tem aquela felicidade orgulhosa de serem meus filhos, também como os filhos que eu gerei. E eu tenho muitos amigos, e um monte de amigos, que agradecem todo dia por eu existir. E essa é uma grande validação que a alma humana precisa e da qual se alimenta e em relação à qual se fortalece. No entanto, eu que tinha sido validado a minha vida inteira, de 1998, no final de 98, mais precisamente de 99 para cá, por uma quantidade enorme de religiosos. Eu, que era uma espécie de Paulo contemporâneo, passei a ser Judas Iscariotes, passei a ser o anticristo, passei a ser o rei de todas as heresias, e passei a ser tratado deste modo e desta forma, e ainda sou por milhares deles. De modo que o meu coração não sofre com nada disso por todas as resistências que existem dentro de mim da fé e das validações fraternais e filiais. No entanto, eu sei como milhares e milhares tentam me tratar assim, e vai ficando cada dia mais difícil para eles, porque é grande a multidão dos que voltam a me ver de um outro modo. Mas a mim, como disse Paulo, pouco se me dá de ser julgado por eles como herege ou como eles queiram me designar. Eu sei
que é aquele por cuja causa eu sou e por quem e para quem eu existo, que é o aperfeiçoador do meu santificador, que é meu santificador porque morreu pela minha culpa, pelos meus pecados, e que é o autor da minha salvação, e que é aquele que hoje me ordena vir até você, dizer e garantir que ele não se envergonha de me chamar de seu irmão, nem a mim, nem a você. Você crê nisto? Se você crê nisto, meu irmão, minha irmã, isso é de fazer a gente se levantar de qualquer depressão, de qualquer buraco, de qualquer angústia. É para colocar você de em pé no inferno, olhando para si, dizendo, já sei como vou sair, basta dar um salto. No máximo, se você quiser. Porque se você não quiser, basta botar o pé na corda que você vai ser puxado. Basta botar o pé nesse chão removível que eu joguei para você pela fé. Basta botar o pé nessa plataforma e você vai ser trazido para o alto. Quando você observar, você já está lá, na cara da luz, na cara do sol, na cara da vida, na cara de horizontes possíveis, da graça de Deus para a sua existência. Eu já falei o bastante. Bem-aventurado seja todo aquele que crê. Jesus, tu que não te envergonhas de nos chamares de teus irmãos, coloca hoje esse poder de crer, de tomar posse e de se ver ancorado no trono da graça, de onde ninguém é separado, ninguém é tirado, ninguém é arrancado. Por favor, planta essa palavra no coração de milhares, que eu sei que tu vais fazer isso, porque é assim que tu fazes. É assim que tu fazes, tu já estás fazendo agora. Tu farás no curso de horas, de dias, de meses e de anos, no coração de milhares e milhares. E a tua palavra nunca ficará idosa. Eu poderei morrer sabendo que deixei palavras eternas que não vão entrar em estado de obsolescência, nem de envelhecimento jamais. Porque não são palavras apenas de hoje, são palavras também para hoje, mas são palavras para todos os dias da existência de qualquer ser humano em qualquer lugar aonde um ser humano diga eu. Porque nesse mesmo lugar tu dirás, eu sou. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém.